Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão da FUVEST 2017. Tudo bem? A nossa questão é a seguinte: o paralelepípedo reto retângulo, que é esse bem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, que são todas essas letras que ele está mostrando aqui, representado na figura, tem medida dos lados AB. Então veja, o AB mede 4, o BC mede 2, que é a largura, e BF mede 2 aqui, que é a altura. Eu vou colocar bem aqui, ó. São paralelos, então tem a mesma medida aqui, né? Tudo bem? Então veja, dado esses dados, o que a questão pede? O seno do ângulo HAF é igual a... Então ele quer o seno, veja, seno do ângulo AF. Nosso primeiro passo é o quê? Entender o problema. Nós já conseguimos em... Tá horrível isso, né? O nosso primeiro passo é entender o problema. Já conseguimos entender? Sim, existe um paralelepípedo, que é uma caixa de sabão em pó, né? Para fazer uma comparação. Tem um comprimento de 4, a largura de 2 e a altura de 2. E ele está pedindo, veja, para eu dizer, peraí, ele está pedindo para a gente dizer, ó, quanto mede esse ângulo que fica bem aqui, ó. Quanto mede esse ângulo? Eu vou chamar ele de x. Quanto mede esse ângulo x aí? Então veja, como é que eu vou determinar esse ângulo x? Então veja que o primeiro passo nós já cumprimos, que é compreender o problema, entender o que está sendo pedido. O nosso segundo passo agora para resolver o problema é o quê? Dado esses dados, nós temos que bolar o quê? Uma estratégia. Qual é a estratégia? Veja, olha só. O segmento AH e o segmento AF formam um ângulo X, que é o que ele quer que eu determine o seno, tudo bem? Veja, se nós fecharmos aqui em cima, esse triângulo, o que acontece? Eu tenho um triângulo, tenho um ângulo que eu quero determinar dentro desse triângulo aí, tudo bem? Do triângulo AHF. Aí a pergunta que vem é possível determinar a medida dos lados desse triângulo? Sim, por quê? Porque nesse triângulo aqui, ó, ABF, eu sei a altura aqui é 2, a altura é 2, esse cateto aqui mede 2, esse outro cateto mede 4, então eu posso calcular a hipotenusa AF. Da mesma forma, eu posso calcular o outro segmento AH, utilizando o teorema de Pitágoras. E depois eu posso calcular essa terceira medida aqui, esse terceiro segmento HF. Por quê? Porque essa medida EF é a mesma daqui. Todas as medidas são paralelas, então todas essas aqui são iguais, todas essas aqui são iguais, todas as alturas são iguais. Ou seja, resumindo, analisando, nós percebemos que é possível determinar a medida dos três lados de um triângulo. E eu pergunto para vocês, se eu sei a medida dos três lados de um triângulo, é possível determinar esse ângulo que pertence ao triângulo? Sim. Qual é a ferramenta matemática que me permite fazer isso? Exatamente, a lei dos cossenos. Então veja que nós vamos precisar de duas ferramentas matemáticas. A primeira é o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Para determinar os três lados do triângulo. A segunda ferramenta matemática é o teorema não, é a lei dos cossenos. É a lei dos cossenos. Então veja que o que eu estou mostrando para vocês é que nós já conseguimos bolar uma estratégia para resolver o problema, que é o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras, determinar a medida dos três lados do triângulo, depois aplicar a lei dos cossenos e determinar a medida do ângulo, desse ângulo X. Vamos ao nosso terceiro passo, que é a execução. Vamos agora então
Primeiro, aplicar o teorema de Pitágoras e determinar a medida dos lados. Então veja, ó, o segmento AF, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, ABF. Então a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da medida dos catetos. Então vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. AF ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 2 ao quadrado me dá 4. AF ao quadrado, 16 mais 4 é 20. AF é igual a raiz de 20. AF é igual. Se eu pensar que 20 é 4 vezes 5, a raiz de 4 é 2, então isso é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Veja que a medida do... Então veja que o lado do triângulo AF mede 2 raiz de 5. Porque esse triângulo aqui, veja, ele tem um lado 4, outro lado 2. Agora o triângulo HEF, ele tem um lado aqui que mede 2, e esse lado aqui também mede 4. Tudo bem? Porque ele é a mesma medida da base aqui. Tudo bem? E a largura mede 2, então aqui também mede 2. Ou seja, a medida HF também mede 2 raiz de 5. HF também mede 2 raiz de 5. Tudo bem? Só precisamos agora determinar a medida AH. Quanto mede o segmento AH? O segmento tem um tracinho em cima, né? Vou colocar aqui rapidinho. Quanto mede o segmento AH? Veja que a largura é 2. E a altura também é 2. Ou seja, aqui no fundinho é 2 aqui na altura e é 2 na largura. Então, essa face lateral aqui é um quadrado. A diagonal, nós sabemos, é lado raiz de 2. Então, o segmento AH, ele mede 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, perceba que agora nós temos as 3 medidas do triângulo. Nós podemos agora passar para o segundo passo, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos me diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de um ângulo entre os lados B e C. Tudo bem? Então veja, o A é quem? O A é o lado oposto ao ângulo que eu quero determinar. Agora vamos fazer a substituição. Veja, quem é o A? O A, como nós já vimos, é o lado que fica de frente com o ângulo que nós queremos determinar. Que no caso da nossa figura é o HF, né? Nós já vimos isso. Então veja, vai ficar assim, ó, 2 raiz de 5 ao quadrado igual. O B eu posso escolher qualquer um desses dois. Eu vou escolher o B para ser o 2 raiz de 5. Então vai ficar assim, ó, 2 raiz de 5 ao quadrado, mais o outro vai ser 2 raiz de 2 ao quadrado, o outro cateto. Tudo bem? Aqui, ó. Aí vai ficar menos 2 vezes 2 raiz de 5, né? Vezes 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo lá que nós chamamos de x. Veja que esses dois termos aqui, ó, 2 raiz de 5 ao quadrado, tem dos dois lados da igualdade. Se esse passar para o outro lado, vai passar menos, então cancela. Tudo bem? Esse cara aqui eu vou resolver, vou passar para o outro lado já para ajustar. Veja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vai ficar assim, ó, 8 vezes raiz de 5, vezes raiz de 2, vezes o cosseno de x. Isso é igual a quem? Eu vou resolver aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado vai me dar 2, cancela, né? Então veja, vai ficar assim, ó. Você consegue ver que aqui é 4 vezes 2 vai dar 8, e aqui eu já tenho 8. Mas eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é 8 vezes... Quanto é raiz de 5 vezes raiz de 2? A regra me diz que eu posso conservar a raiz e multiplicar os radicandos. Então vai ficar assim, 5 vezes 2, 10. Vezes o cosseno de x, 4 vezes 2, 8. Esse passa dividindo, vai ficar bem assim. Cosseno de x é igual a 8, dividido por 8 raiz de 10.
E aí, veja, é só imaginar que aqui é 8 vezes 1, eu cancelo isso com esse, então nós verificamos o quê? Que o cosseno de x é 1 sobre raiz de 10. Se eu levar ambos os membros ao quadrado, por que eu estou fazendo isso, Daniel? Você já vai ver, veja. Vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 10. Por que eu levei o cosseno ao quadrado? Porque eu não quero calcular o cosseno, eu quero o seno do ângulo. Então veja, nós sabemos da relação fundamental que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. E eu já sei quanto é o cosseno ao quadrado de x, é quanto? 1 sobre 10. Então, o seno ao quadrado de x mais 1 sobre 10 dá 1. Então, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 10. Passou para o outro lado negativo, né? Ou seja, o seno de x vai ser a raiz de quanto? De 1 menos 1 sobre 10. Veja, é só fazer assim, ó, 10 vezes 1, 10, menos 1, 9. Então, vai ficar 9 sobre 10. Ou seja, o seno de x, que é o que eu quero determinar, você aprendeu lá que se eu tenho, veja, a raiz de a sobre b, isso é a mesma coisa que raiz de a sobre raiz de b. Então, raiz de 9 é 3, raiz de 10 não dá. Nós temos essa resposta, raiz de 3 sobre raiz de 10, nós temos aqui, veja. Então, o seno do ângulo que nós queremos, o seno do ângulo x, ele vale 3 sobre 10. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tenha ficado claro. O nosso quarto passo é analisar se a resposta está coerente. A resposta está coerente, tem uma alternativa, os dados estão todos corretos. Então veja que para resolver qualquer problema, primeiro você faz uma leitura, compreende os dados, analisa esses dados. Tendo compreendido, analisado os dados, tá entendido, sabe o que está sendo perguntado? Passo 2, bolar uma estratégia de como chegar naquele resultado. Passo 3 é executar o que você planejou. Nós executamos, né? Aplicamos o teorema de Pitágoras para calcular os 3 lados do triângulo. Lei dos cossenos para determinar o cosseno do ângulo. Eu utilizei ainda a expressão fundamental aqui, a lei fundamental aqui da trigonometria, né? Para poder determinar o seno. Tudo bem? E o quarto passo é analisar o resultado está coerente. Espero que tenha entendido, tenha ficado tudo muito claro, que você tenha entendido passo a passo. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.